Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia e que o nosso Deus e Pai abençoe milagrosamente a vida de cada um de vocês e o dia de cada um de vocês neste dia que se inicia. Olha, quero mostrar para você hoje uma palavra que se encontra no Evangelho de João, que pode ser para você muito esclarecedor, quer dizer, pode jogar luz na sua fé, pode jogar luz na sua visão espiritual para que você enxergue as coisas de modo melhor. Você sabe por que eu digo isso? Porque eu vejo muito crente sofrendo, muitas pessoas padecendo, pessoas boas que estão vivendo debaixo do casco do diabo, essa que é a verdade, mas não precisaria ser assim. E por que tais pessoas vivem assim num sofrimento tão grande, sendo que muitas vezes servem a Cristo? É por causa da fé. Veja, a pessoa tem que ter uma fé desimpedida e tem muitas coisas que bloqueiam a fé. E às vezes a pessoa tem uma visão errada de Deus. Uma visão errada de Deus. Se você não tem uma visão correta de Deus, a sua fé também não vai ser correta. Consequentemente, você não vai conseguir pela fé, porque não tem a fé correta, né? Receber de Deus todas as bênçãos que Ele promete, né? E pior, você vai estar abrindo portas para o inimigo. Então nós vamos ver hoje essa palavra, repito, ela é reveladora. Você com certeza deve ter ouvido ela já, mas talvez nunca tenha prestado atenção. Mas eu vou, com a ajuda do Espírito Santo, esclarecer para você, vai te ajudar muito na sua fé, pode ter certeza, tá bom? Antes, porém, da gente prosseguir, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei, isso é muito importante para o canal, ajuda muito. Também, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora, aperte o botãozinho inscrever-se e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque quando você faz assim, o próprio YouTube avisa você quando a gente lançar um vídeo novo, tá certo? E também, se você preferir, quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo e escreva nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós assim faremos, tá bom? Muito bem, olha só que interessante. Você já reparou que quando você está numa estrada e você vê de longe uma montanha, aquela montanha parece muito pequena, né? Mas se você continuar indo em direção àquela montanha, ela vai ficar maior, não vai? Essa é a impressão que dá, né? Na verdade, a montanha não muda de tamanho, ela é sempre do mesmo tamanho. Mas o que fez a diferença? É que a gente se aproximou dessa montanha, né? Então, a hora que você chega pertinho da montanha, você vê a grandeza dela, né? E por que eu estou usando esse exemplo? Porque é assim a situação de muitos crentes com relação a Deus. Para muitos crentes, Deus está lá longe, pequenininho, aparentemente não faz nada. E a pessoa, então, ela sofre por causa disso, né? Então, enquanto a pessoa vê Deus lá longe ainda, enquanto a pessoa não se aproxima de Deus, é aquele Deus pequeno, sabe? Ele promete tudo, mas a pessoa sempre fica sem nada. Ele promete cura, mas a pessoa vive doente. Ele promete prosperidade, mas a pessoa fica continuamente naquela amarração financeira. Deus promete provisão e a pessoa fica sempre sem nada. Deus promete vitória e a pessoa sempre na derrota. O que acontece? Acontece isso. Muitas pessoas, elas são de Cristo, elas são, e não estão afastadas de Deus, vamos dizer assim, não estão afastadas da comunhão dos irmãos, não estão afastadas da igreja, mas elas estão longe de Deus. Veja, elas são de Deus, mas precisam se aproximar mais dele para que vejam a grandeza dele e possam experimentar essa grandeza dele, assim como quando nós estamos numa estrada e vamos nos aproximando daquela montanha. Quanto mais perto daquela montanha nós ficamos, maior ela fica. Na realidade, maior ela parece, porque ela sempre foi do mesmo tamanho. Deus também é assim, Ele não muda, Ele sempre foi infinito, né? Ele nunca mudou.
Ele nunca foi maior nem menor, ele é sempre aquele tamanho infinito dele, né? É que quando a gente se aproxima dele, então a gente começa a ter a noção exata do que ele é, a nossa fé também aumenta e recebemos dele o que precisamos, tá certo? Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo, mas é para você poder compreender o que nós vamos ler aqui. Vamos ler o texto então. Ouça bem, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8. Um dos discípulos, o Filipe, lhe faz uma pergunta ou um pedido para o Senhor Jesus. Ouça bem, Senhor, mostra-nos o Pai Celeste, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Gente, aqui é um versículo que muita gente já conhece. Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde, quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, você quer saber como Deus é? Você quer saber o que Deus faz? Você quer saber o que Deus sente? A Bíblia diz, né? Mas o melhor exemplo foi dado pelo Senhor Jesus. Você quer saber o que Deus pensa a teu respeito? Olha para Jesus. É isso, gente. É isso. Você sabe como Deus é quando você olha para o Senhor Jesus. E muita gente ainda está longe de Deus, embora já seja de Deus, embora já sejam pessoas convertidas, nascidas de novo, mas muitas pessoas ainda estão longe de Deus, como a gente muitas vezes fica longe de uma montanha e ela parece pequena, né? Porque elas não entendem isso, elas têm uma ideia de Deus na cabeça que muitas vezes está errada. Por exemplo, a ideia de que Deus mata, a ideia de que Deus manda doença, a ideia de que Deus manda câncer, a ideia de que Deus ele vai punir a pessoa com uma maldição, a ideia que Deus vai destruir o casamento dela, a ideia de que Deus vai matar os filhos, né? Eu já vi muitas bobagens ditas assim, né? As profetadas que o pessoal dá por aí, né? Às vezes chega um falso profeta lá e fala assim, Deus me mostra que Deus, se você não mudar, Deus vai tirar o que você mais ama, que é o filho, né? Muitas vezes, né? E a pessoa entra em pânico, né? Mas esse não é Deus. Aquilo foi um falso profeta falando, um mentiroso falando, né? Uma pessoa endemoniada falando, qualquer coisa, menos Deus. Porque Deus não é assim. Porque você... Como é que eu sei disso, gente? É simples. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Você não vê Jesus matando ninguém, tirando o filho de ninguém. Você não vê Jesus amaldiçoando ninguém, colocando câncer em ninguém. Você não vê Jesus maltratando ninguém. É assim. Muitas pessoas têm a ideia de que elas vão pedir a Deus alguma coisa, mas não tem certeza se Deus vai querer ou não vai querer dar, porque pode não ser da vontade de Deus fazer o bem para aquela pessoa, só que está errado esse pensamento. Vamos olhar para Jesus para ver como o Pai realmente é. Veja, todas as pessoas, todas, que se achegaram a Jesus e obedeceram a Ele, creram nele, foram atendidas por Ele. Aliás, Jesus nunca deixou de atender ninguém, Desde que a pessoa mostrasse respeito por Ele, né, e confiança nele, Ele atendia a todos. Nunca ninguém ficou chupando o dedo quando buscou Jesus, não, né? Porque Jesus é assim, então o Pai tem necessariamente que ser assim também. O Pai necessariamente tem que fazer o bem como Jesus fazia. Entendeu? É que quando as pessoas não têm essa revelação, né, esse entendimento de que quem vê Jesus vê o Pai, então a pessoa ela fica meio que criando uma ideia errada de Deus segundo aquilo que ela pensa e segundo aquilo que os outros também que não sabem como é, pensam. Então ela começa a achar que Deus é mau, que Deus mata, que Deus destrói. Eu sei que você está pensando aí, mas na Bíblia, a Bíblia fala que no passado Deus castigava o povo de Israel. Sim, mas o castigo não nascia em Deus. Deus não era o autor do mal que acontecia com o povo de Israel. O povo de Israel muitas vezes sofria por culpa da própria rebeldia. Não era Deus que causava o mal, mas Deus permitia o mal. Entendeu? É diferente, gente. É que nem Jesus. Quem quisesse seguir Jesus era abençoado, mas quem não queria seguir se lascava. Não era Jesus que lascava o povo, é o povo que se lascava por não seguir Jesus. Certa vez um homem foi curado pelo Senhor Jesus.
E o Senhor Jesus então deu um alerta para ele: olha, você foi milagrosamente curado, depois de 38 anos aí se rastejando pelo chão, agora está andando normalmente. Então faz o seguinte, meu amigo, não peca de novo, não peca outra vez para que algo pior não te aconteça. Veja, Jesus estava apenas dizendo: eu te curei, mas se você não se mantiver na linha, se você voltar para o pecado, olha, você pode ficar pior do que você estava. E Jesus não estava dizendo que era ele que ia fazer aquele mal para aquela pessoa. Não, ele estava apenas dizendo: se você pecar, você fica longe de mim. Longe de mim, eu não posso te proteger. Longe de mim, o inimigo te pega. O inimigo passa o laço, o inimigo arrebenta com você. Jesus não faz o mal. Assim, então, também necessariamente, Deus também não. Deus ele entrega uma pessoa quando ela não quer servir a Deus, ele entrega. A Bíblia mesmo fala isso lá em Romanos. Deus entrega a pessoa. O mal está ali pronto já para pegar. Não é Deus que joga, Deus entrega. Quer dizer, Deus fala assim, ó, se você quer seguir a vida do seu jeito, eu vou deixar. Eu não vou forçar você a me seguir e também não vou te empurrar para o mal. Mas longe de mim não há proteção. Longe de mim não tem como você ser abençoado. Longe de mim você fica sem defesa. Entendeu? Então, gente, quando a gente tem a ideia correta do Pai Celeste olhando para Jesus, então olhando para Jesus a gente vai saber como Deus é, exatamente como o Senhor Jesus era, bondoso, maravilhoso, rico em perdoar, não é? Alguém que atende todo aquele que se achega a Ele, não é? Como Deus na Bíblia muitas vezes diz também, né? Clama a mim e responder-te-ei. Todo mundo que clamava a Jesus, Jesus respondia. E todo aquele que clama ao Pai, o Pai tem que clamar. Só que muitas vezes a resposta não vem por quê? Porque a pessoa tem dúvida. A pessoa não entende Deus, Pai, como sendo a mesma coisa que Jesus. Quer dizer, são duas pessoas diferentes. Veja, é o mesmo Deus, formam o mesmo Deus, mas duas pessoas diferentes sim. Mas como eles são Deus, não são deuses, são Deus no singular, tá? Três pessoas que formam o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, formado por três pessoas, mas eles estão sempre em harmonia perfeita. Então, do jeitinho que Jesus é, o Pai é. Por isso que ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Está entendendo? Então, meu amigo e amiga, nós vamos orar agora, mas eu quero que você ore com essa confiança plena no Pai Celeste, como se você estivesse vendo Jesus na sua frente. O nosso Senhor de amor, rico em perdoar, repito, e claro, aqui entra sempre aquela palavra. Não queira você achar que, porque Jesus é amor e Deus é amor, que você pode viver no teu pecado e ainda assim achar que Deus tem que te abençoar. Aí não, tá? Porque a Bíblia diz claramente que o pecado nos separa de Deus. Assim como uma distância nos separa da montanha, né? E a gente só pode se aproximar da montanha se a gente se aproximar dela, né? Então assim também com o nosso Pai. Tira o pecado, tira o erro da sua vida, que você vai se aproximar do Pai, cada vez mais, tá? E uma outra coisa, para a gente poder, antes da gente fazer a oração, o que te faz se aproximar mais de Deus? Comunhão com Ele, oração, muitas vezes o jejum, como Paulo fala, em jejum muitas vezes, ele praticou jejum muitas vezes. A Bíblia não te obriga a jejuar, mas você, através de um jejum e oração, pode se aproximar muito de Deus. Adoração pessoal, sabe? Andar reto aos olhos dele, crescer no entendimento da palavra. Tudo isso você vai se aproximando da montanha, vamos dizer assim, né? E a montanha fica cada vez maior aos teus olhos. Quer dizer, Deus começa a ficar cada vez maior na sua vida. E é aí que você começa a ver os milagres acontecendo, as respostas de Deus acontecendo. Tá bem? Espero que eu tenha sido claro para você, que você tenha a ideia correta a respeito do Senhor, tá certo? Do nosso Pai Celeste e do Senhor Jesus. E vamos orar com essa fé. E ore com toda a confiança, porque Ele te ama e quer te ajudar. Se houver pecado, você peça perdão, evidentemente, né? Para que não haja nenhum impedimento. E a partir de hoje, faz a tua fé crescer, se aproxima cada vez mais de Deus, através, repito, da comunhão com Deus, oração, né? Se você é batizado com o Espírito Santo, ore mais em línguas. Se você achar necessário, faça jejuns
e vai se aproximando cada vez mais de Deus. Você vai ver o tamanho que Ele fica na sua vida, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Você gostaria de pegar um copo com água? Vai lá pegar então. Não quer fazer isso porque não acredita? Não tem problema algum, fique em paz, faz na sua fé. Vamos falar com o Pai então. Nosso Pai Celestial, grande, todo-poderoso, infinito, Deus bendito e santo, te damos graças por poder falar contigo em mais esta ocasião. Te damos graças por poder falar contigo em mais este dia que se inicia, Pai. Te damos graças porque nós podemos saber como o Senhor é, porque o Senhor mesmo, pela boca de Jesus, disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Estamos sabendo que o Senhor, então, é como o Senhor Jesus, cheio de amor, misericórdia, compaixão, longânimo, muito benigno, assaz benigno, como de tua palavra. E todo aquele que se chegava ao Senhor Jesus, meu Pai, era atendido. Então também nós, pela fé, nos achegamos a Ti para sermos atendidos, Pai. Eu te peço, olha para essa pessoa que ora comigo neste momento, cura, Senhor, liberta, meu Pai, transforma essa vida, abençoa, meu Pai, essa vida no seu casamento. Tira, meu Pai, esse impedimento dessa pessoa que impede ela de arrumar um trabalho, de arrumar um serviço novo. Te peço, meu Pai, liberta essa pessoa dos vícios, liberta os filhos, meu Pai. Enfim, opera um milagre nessa vida, que o dia de hoje seja para essa pessoa uma grande bênção, Pai. Opera um milagre no trabalho dela, na casa dela, essa pessoa que vai fazer exames hoje. Pois, Pai, prova para essa pessoa que o Senhor está na vida dela, curando desde já, e que os próprios exames mostrem o milagre acontecendo. Pai, te damos graças pela bênção derramada. Te peço também, Senhor, abençoe esse copo com água, coloca nele a tua unção e o teu poder, o qual recebemos abençoado pela fé, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém e graças a Deus. Meu amigo e amiga, estamos encerrando este vídeo e a oração também. A água já está consagrada, beba se você colocou, se você não colocou, dê graças a Deus e olha, tome posse da sua vitória sempre nessa fé, sabendo que o Pai é como Jesus e vice-versa. Tá bom? Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.